interessante, né, que você diz que existe uma grande fila, então, para que a gente tenha acesso ao diagnóstico feito de uma maneira precisa, não apressada. O quanto que a gente também tem dificuldades em relação ao acesso às terapias. Então, para organizar essa fila, que nenhuma criança fique para trás por ter autismo, que nenhuma criança passe despercebida por apresentar sinais de risco para o autismo. É o pediatra formado que pode organizar essa fila? Sim, hoje a gente tem uma legislação que o pediatra que cuida das crianças, que entende as crianças, a gente fala do pediatra, mas tem também o médico de saúde da família. Então, ele que vai acompanhar a criança lá, desde a consulta pré-natal, logo na sala de parto no nascimento e depois nas consultas de puericultura, né, Fred? E aí, esse médico pediatra, ele tem que dominar as técnicas de triagem do autismo e de diagnóstico do autismo. E segundo a lei 3.438, aquela lei de 2017, que orienta que hoje é lei que o desenvolvimento tem que ser formalmente avaliado, essa lei também descreve lá que um médico que é capacitado, que tem domínio dos conhecimentos, ele pode dar o diagnóstico e deve dar o diagnóstico. O médico tem que saber e tem que dar o diagnóstico para essa família, exceto aqueles casos que geram dúvidas, que o médico ainda acha que precisa ouvir a opinião do especialista. Claro que existem, assim como até na asma, né? O pediatra acompanha as crianças com asma, mas tem aquele caso que tem que ir para o pneumologista. Mas, no geral, diante de tantas crianças hoje, é o médico pediatra que capacitando-se, que entendendo, que adquirindo experiência, que aprendendo com pessoas que também já têm a expertise, que vai conseguir dar o diagnóstico e cuidar dessas crianças a tempo. Ô, doutora Liu, isso é tão legal, né, que a gente tem visto na capacitação que você oferece, os seus alunos relatando o quanto que a sua experiência partilhada, os seus conhecimentos divididos, multiplicados, né, tem facilitado a atuação profissional, tem transformado a atuação profissionais desses médicos. Mas referente a evidências, que estudo que você pode citar para a gente que o pediatra pode sim dar o diagnóstico, equiparado, em pé de igualdade ao especialista? Tem um estudo que foi publicado em 2023 na Pediatrics. Então, 2023, Pediatrics, que é um jornal de alto impacto internacional, publicou um estudo científico falando que médicos que são capacitados têm um índice de assertividade alto para dar o diagnóstico de autismo. Então, foi muito legal que esse estudo ele avaliou, né, um número significativo de profissionais que estudaram sobre o autismo, tanto a triagem quanto as etapas para o diagnóstico, que devem seguir o DSM-5-TR e que tem, então, todas as etapas para a gente não fazer um diagnóstico apressado e nem fazer um diagnóstico equivocado, e observou-se o índice de assertividade, e a assertividade foi realmente elevada. Então, quer dizer, esses médicos que foram capacitados vão conseguir ajudar muito mais crianças, e é por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente quer, através da formação dos profissionais, alcançar mais e mais crianças e transformar a vida dessas crianças, que por enquanto, né, Fred, vão passando despercebidas, só vão ser vistas depois de 3, 4 anos, porque o diagnóstico, tanto no Brasil quanto no mundo, ainda é muito tardio. E no momento que a gente perdeu, então, aquela elevada neuroplasticidade, que se tivesse tido intervenção a tempo, poderia realmente adquirir muito mais habilidades essa criança. Ótimo. Ô, doutora Liu, afinal de contas, então, o médico ele tem muitos desafios, barreiras a serem transpostas na sua consulta. Porque, né, no meu entendimento, por tudo aquilo que nós temos discutido, conversado aqui e com você que nos acompanha, como que o médico, doutora Liu, ele pode então, integrar uma identificação de riscos o quanto antes, o início da intervenção a tempo que a janela não se feche, acolher e orientar a família e ao mesmo tempo dar um diagnóstico assertivo, lembrando que em alguns casos o neuropediatra, o psiquiatra infantil, né, deve ser convocado para esclarecer condições médicas. Então a minha pergunta é: frente tantos desafios, o que é que seus alunos têm relatado em relação a possibilidades? Ô Fred, está tão legal, porque assim, os alunos têm falado o quanto que
a capacitação, o aprendizado, a partilha e as discussões, né, porque, por exemplo, nas capacitações que eu faço, tem discussões de casos clínicos, discussão de diagnósticos diferenciais, discussão de artigos científicos. Então os médicos têm dado um feedback tão maravilhoso, eu estou tão feliz, falando o quanto que isso transformou a prática deles no dia a dia, sabe, o quanto que agora eles têm mais segurança, até médico de pronto atendimento, de pronto-socorro, quanto que agora tem mais segurança em identificar quando uma criança tem sinais de transtorno de neurodesenvolvimento, porque às vezes aquela criança só vai no médico quando ela está doente, ela não vai mais lá no pediatra para fazer a consulta no geral. Então, o conhecimento que todos os médicos têm que saber, então eu estou muito grata, muito feliz pelo retorno positivo.